Olá pessoal! Hoje vamos de parte 3 da história. Amor egoísta. Mudando de cena, agora somos levados até Sojeon, a ex-namorada de Yeondo. Ela está sentada, cantarolando, enquanto olha seu celular, checando suas redes sociais. Ela sorri e então decide dar uma olhada em Yeondo, mas como ele não tem redes sociais, ela olha o perfil de seu restaurante, tentando encontrar algo sobre ele. Ela passa pelas publicações, mas não há praticamente nada sobre Yeondo, somente fotos do restaurante e de seu amigo. Ela pensa em como a única foto que possível ver seu rosto é aquela que seu amigo tirou na festa, onde ele aparece de fundo. Enquanto ela ainda está olhando para o celular, sua agente chega, junto de mais uma jovem moça. Ela chama por Sojeon e pergunta se ela se lembra que ela havia mencionado que a nova estilista chegaria naquele dia. Ela responde que sim, sem prestar muita atenção, enquanto ainda mexe em seu celular. A agente então apresenta a Jeong, a nova estilista, para ela. A Jeong a cumprimenta, animada. Ela fala que espera poderem trabalhar bem juntas no futuro. Sojeon diz que é um prazer conhecê-la, e que também espera que elas possam se dar bem. Com o fim dos cumprimentos, a agente de Sojeon começa a falar sobre sua agenda do dia. A nova estilista pensa que sua ficha ainda não caiu, e que não consegue acreditar que agora ela realmente é a estilista pessoal da Sojeon Hong. Ainda em pensamento, ela imagina que Yumin vai ficar chocada quando ela souber dessa novidade. A cena seguinte, vemos Yeondo lendo uma mensagem de Sojeon, sua ex. Ela pergunta se ele está reformando seu restaurante e se mudando por causa dela. E também pergunta quando ele irá passar seu novo endereço para ela. Yeondo pensa que ela sabe muito bem que ele só se mudou porque ficou com raiva dela. Então qual seria a razão para passar seu novo endereço para ela? Ele fica irritado com a mensagem e começa a escrever uma resposta. Se você tem algo para me dizer, venha ao restaurante. Você sabe onde eu trabalho. Mas ele muda de ideia e apaga a mensagem. Ele guarda o celular no bolso e pensa que é melhor deixar para lá, pois qual é sentido de enviar isso? Afinal foi eu quem terminou com ela. Ele continua a pensar sozinho, que se ela nunca apareceu antes porque tinha medo de ser flagrada, então não tem por que ela aparecer agora. Enquanto caminha, ele ainda continua a pensar. Olho por olho. Ela deveria aprender como é ser ignorada. Mas de repente algo chama sua atenção, e ele para. E vemos que ele encontrou filhotes de gatinhos na rua. E Yeondo adora animais. Ele pensa que como eles são tão fofos, e imediatamente pega seu celular e começa a tirar fotos. Ele é interrompido quando seu celular começa a tocar. É seu amigo, Taejen. Ele atende meio frustrado, e pensa que ainda queria gravar um vídeo dos gatinhos também. Yeondo pergunta para seu amigo o que ele quer, e que se não for nada importante, ele vai desligar. Mas seu amigo pede para ele esperar, e começa a falar sobre algo. Yeondo, surpreso, pergunta: o que você disse? Você convidou quem hoje à noite? Então a cena muda novamente, e agora somos levados até Yumin, que está devorando um sanduíche. Ela está junto de sua amiga, Jiui. Ela está falando que Taegon conseguiu permissão para levar elas no restaurante. Eles vão reabrir em breve, mas Taegon disse que gostaria de atender elas antes disso. Então as convidou para essa noite. Yumin se lembra que na festa, Taegon havia dito que Yeondo era o dono desse restaurante. Enquanto limpa as migalhas do seu rosto, ela pensa que se sente estranha em ver Yeondo de novo. Sua amiga percebe a hesitação dela, e fala animadamente, com a intenção de convencê-la a ir, que além do lugar não ser longe, ela ficou sabendo que a comida deles é ótima. Mas Yumin é direta e fala que não quer ir, e que ela deveria ir sozinha. Então sua amiga muda de expressão, e com um tom provocativo fala: eu sabia. Alguma coisa aconteceu com aquele homem quando vocês dois saíram naquele dia, não foi? Ela aponta para Yumin, e fala que é por isso que ela não quer ir. Yumin fica toda sem graça, e tentando disfarçar fala que não foi nada disso, e que não aconteceu nada. Mas Jiui não dá folga para ela, e diz que então ela não quer ir,
porque ela não quer ver outro homem, por não ter conseguido esquecer seu ex ainda. Yumin grita dizendo que ela entendeu tudo errado. Mas internamente ela sabe que Jiui tem razão em tudo o que disse. Em seguida já vemos Taegon dando as boas-vindas, enquanto Yeondo está ao fundo com sua cara emburrada de sempre. Então vemos Jiui agradecendo com um belo sorriso, e Yumin ao seu lado, se sentindo desconfortável. Ela pensa que não queria estar ali, mas Jiui acabou arrastando ela. Ao entrar, Jiui elogia o lugar, e diz que o restaurante é lindo. Taegon concorda e diz que a reforma ficou ótima. Ela entrega as flores que trouxe de presente para eles, então ele agradece. Enquanto isso, ao fundo, Yumin e Yeondo ficam em silêncio. Ambos estão com cara de paisagem, claramente desconfortáveis. E Yumin pensa que não esperava reencontrar ele assim. Quebrando o silêncio, Yumin entrega uma sacola com um vinho, e diz que é um presente pela reabertura. Yeondo pega, e agradece pelo presente. Ele acena com a cabeça, e pede para que ela por favor se sente. Yumin e sua amiga se sentam em uma mesa, enquanto esperam os meninos terminarem de preparar tudo. Ela olha pela janela e começa a pensar. Esse bairro não é longe do nosso escritório. E aquele idiota mora por aqui também. Mas não tem como ele passar por aqui neste exato momento. Com uma expressão desanimada, ela continua perdida em seus pensamentos, e diz para si mesma: o que eu estava esperando? Em seguida, vemos a mesa repleta de vários tipos de pratos. Yumin começa a comer, e fica maravilhada com o quão gostoso está. Taegon começa a falar em como eles, mesmo não anunciando muito, possuem muitos clientes regulares de boca a boca. Yumin fala que a notícia se espalha rapidamente quando se tem boa comida. Yeondo, com sua inexpressividade habitual, apenas diz para que eles aproveitem bem a refeição. Yumin começa a divagar em sua mente novamente, e pensa em como isso foi inesperado, mas ele é realmente um chefe impressionante. Sem conseguir parar de comer, ela ainda pensa que o talento não existe necessariamente apenas em pessoas simpáticas. Após terminarem de comer, Taegon pergunta se pode postar em suas redes sociais os presentes que elas levaram. As duas concordam, e dizem que é claro que sim. Então Jiui pergunta se Yeondo está nas redes sociais também, e diz que se ele estiver, eles podem se seguir. Mas Yeondo responde que não está, e que essas coisas não são para ele. E seu amigo diz que como Yeondo não gosta de redes sociais, ele mesmo criou uma conta para o restaurante. Jiui menciona que na verdade talvez seja melhor mesmo não ter uma, e que ela mesma tem pensado ultimamente em se livrar da dela. Taegon fica um pouco agitado e fala que ela não pode fazer isso, pois ele ainda nem conseguiu ver todas as fotos dela. Jiui responde dizendo que os ex-namorados dela continuam entrando em contato através das redes, e que isso é bastante irritante. Taegon, por sua vez, diz que é só ela bloquear ele, e menciona que ele mesmo faz isso, sempre que termina um relacionamento. Eles continuam a falar sobre ex-namorados, e relacionamentos que não deram certo, enquanto Yumin e Yeondo apenas apreciam o vinho, e ouvem tudo em silêncio. Taegon continua a falar sobre esse assunto, e quando ele menciona que teve uma ex dele, que uma vez, chegou até mesmo a espalhar um boato dizendo que ele ainda gostava dela, mesmo depois de já terem terminado. Nesse momento Yumin se junta à conversa, e diz que provavelmente ela tenha mentido porque na verdade era assim que ela se sentia. Que talvez ela ainda amava ele, e não conseguia esquecer ele. Ela continua e diz que algumas pessoas não conseguem ser honestas por causa do seu ego. Yeondo continua em silêncio, mas ouve tudo atentamente. Em sua mente, ele pensa que se o que Yumin está falando for mesmo verdade, então finalmente ele vai poder entender o comportamento de Sojeon. Ele se lembra dela dizendo a ele: "Você ainda me ama e vai voltar para mim." E sente um baque, ao perceber que então, provavelmente ela estava blefando, enquanto agia descaradamente. Ele pensa que ela não conseguiu ser honesta mesmo depois que ele terminou com ela. E se pergunta, quando ela será honesta com ele? Ao perceber que a expressão de Yeondo está ainda mais sombria do que de costume, Yumin fica tensa e começa a imaginar o que será que deu nele, para ficar assim de repente.
Mas ela deixa isso de lado e se volta para sua amiga Ji-Hui. Ela diz que está curiosa para saber quanto tempo depois do término, seus ex-namorados costumavam entrar em contato com ela. Ji-Hui responde que, às vezes 3 semanas ou 3 meses. Ao ouvir isso, Yumin repete: 3 meses? Enquanto seus olhos brilham com a expectativa. Porém sua alegria não dura muito, quando sua amiga diz que na verdade, a maioria deles nunca mais entraram em contato com ela. Ji-Hui, que não é nada boba, percebendo a situação, dá um leve sorriso como quem teve uma ideia. Então ela olha para Yumin e diz que só há uma maneira de fazer seu ex ligar para você rapidinho. Mostre a ele o quanto você está feliz com seu novo namorado. No momento seguinte, vemos todos os 4, já do lado de fora se despedindo. Taegon vê um carro se aproximando, e diz para Ji-Hui que o táxi deles chegou. Taegon e Ji-Hui vão para a mesma direção, então decidiram dividir um táxi. Yumin por sua vez mora na direção oposta e Yeondo pode ir para casa andando, pois mora perto. Ji-Hui fica um pouco preocupada em sair e deixar Yumin, pois ela ainda não conseguiu achar um táxi. Mas Yumin a tranquiliza, levando ela até o táxi, e diz que tem certeza que vai conseguir um em breve. Então ela se despede e pede para que Yeondo cuide da Yumin. Ele concorda e diz para eles se cuidarem também. Os dois partem, deixando Yumin e Yeondo sozinhos agora. Yeondo diz para Yumin que é melhor eles andarem até a rua principal, pois será mais fácil pegar um táxi lá. Yumin apenas concorda e começa a segui-lo. Enquanto andavam, só havia uma coisa na mente de Yumin. Como aquele idiota reagiria, se ele a visse feliz com outro homem? Ela pensa que mesmo ela tendo terminado com ele, de forma tão cruel, ele nunca reagiu e nunca ficou bravo. Ainda em seus pensamentos, ela imagina que é capaz dele nem sequer se importar se ela começar a namorar outra pessoa. Mas ela é tirada de seus pensamentos, quando de repente ela ouve uma voz familiar se aproximando. Ao olhar, ela percebe que é seu ex-namorado. Ele está conversando, enquanto caminha junto de uma outra mulher. Então ela entra em choque, e fica nervosa. Ela pensa que é inacreditável, como ela pode esbarrar com seu ex justo agora. Voltando no tempo, 13 anos antes. Vemos algumas garotas, animadas, elas perguntam umas às outras se estão conseguindo ver o rosto do garoto novo. Elas correm e dizem que vão olhar mais de perto. E ao fundo podemos ver as jovens Yumin e Ji-Hui. Enquanto várias garotas se aglomeram, Ji-Hui menciona que parece que chegou um aluno novo na escola. Yumin também começa a se aproximar, e diz que também quer ver quem chegou ali. Ela fica curiosa para saber quem é que está deixando todo mundo tão eufórico assim. Todas as garotas continuam a cochichar sobre o garoto novo, elas acham que ele é lindo. Então Yumin finalmente consegue se aproximar o suficiente para ver ele. E descobrimos que o garoto é Iseon-Kim, o ex de Yumin, e que foi nesse dia que ela viu ele pela primeira vez. Ela fica literalmente de queixo caído, tanto que até derruba seu pirulito. De fato ele é lindo. Para Yumin parece que foi amor à primeira vista. Agora, de volta aos dias atuais. Yumin está completamente atordoada, ela não sabe o que fazer. Ela pensa que até queria esbarrar com ele, mas não agora, ela ainda não se sente pronta para isso. Ela começa a pensar em se esconder, mas ali não tem nenhum lugar onde possa fazer isso. É quando ela olha para Yeondo parado perto dela. Olhando para a jaqueta dele, ela pensa que não é bem verdade, que não tenha um lugar para se esconder. Num momento de desespero, ela pensa que precisa se esconder em qualquer lugar que puder, então sai correndo na direção de Yeondo. Agarrando a jaqueta dele, ela abraça Yeondo, se enfiando em seu peito, enquanto tenta se cobrir com a jaqueta. Ele por sua vez, fica incrédulo e começa a suar frio, se perguntando, o que raios essa garota está fazendo? Enquanto isso Iseon, seu ex, continua a se aproximar de onde eles estão. A garota que está com ele, aponta na direção de Yumin e Yeondo, e menciona surpresa como aquele casal são carinhosos um com o outro. Iseon sorri concordando. E diz que eles são adoráveis. Sem reconhecer Yumin, ele ainda diz que é melhor eles passarem rápido para não atrapalhar.
Yeondo, por sua vez, ainda está completamente perdido sem entender nada. Ele começa a mandar Yumin sair de perto dele, e pergunta por que ela está fazendo isso. Sussurrando, ela diz que realmente sente muito. E implora para que ele fique assim só por mais 3 minutos, e que depois disso, ela promete que vai deixar ele em paz. Irritado, ele pergunta: como assim 3 minutos? Você está perto demais. Ainda sussurrando, ela diz que entende, mas continua implorando que ele aguente só mais um pouquinho. Ela ainda diz que se ele não fizer isso, ela vai acabar vomitando. Nesse momento, Yeondo para de se mexer, imaginando que ela pode acabar fazendo isso em cima dele. Ele fica completamente imóvel, igual a uma estátua. Enquanto a garota e o ex de Yumin continuam a se afastar. Ela fica prestando atenção no que eles estão conversando, então a garota pergunta para seu ex se por acaso ele tem namorada. E ele responde que sim, ele tem. Isso pega Yumin de surpresa. Os dois continuam andando, e se afastam cada vez mais. Assim que eles viram a esquina e somem de vista, Yumin dá um passo para trás, se afastando um pouco de Yeondo, que ainda está lá parado igual a uma estátua de pedra. Ele solta um suspiro, e pergunta se já acabou. E pede para que ela, por favor, solte a jaqueta dele também. Então, com a voz embargada, Yumin fala que aquele homem foi seu namorado por 6 anos. Ela abaixa a cabeça e começa a tremer. Yeondo olha para ela, e pensa que tem um mau pressentimento sobre isso. Enquanto ainda se agarra à jaqueta dele, com a voz chorosa ela continua a falar. Como ele poderia estar namorando alguém depois de só terem se passado 3 meses? Yeondo leva a mão até o rosto, e pensa que não acredita que isso está acontecendo com ele. No momento seguinte, vemos algumas garrafas vazias, e Yumin soluçando de bêbada continua a desabafar. Ela diz que é verdade que quando eles terminaram, ela disse algumas coisas bem ruins para ele. Mas afirma que tinha um bom motivo para isso. Yumin continua a falar sem parar, dizendo que nada disso faz sentido. Como ele pôde esquecer 6 anos assim tão fácil? Enquanto Yeondo já está com olheiras, completamente largado, só pensando no quanto ele quer ir embora para casa. Ele se levanta, e pergunta se então ela abraçou ele à força por causa disso, porque viu seu ex. Completamente grogue com a bebida, ela responde que sim e pede desculpas. Ela fala que não havia outro lugar para ela se esconder naquele momento, a não ser nos braços dele. Então Yeondo faz uma pergunta que deixa ela desconcertada. Mas por que você se escondeu? Não é como se você tivesse feito alguma coisa de errado. Surpresa, ela diz que isso é verdade. Então, pensando sobre isso, ela começa a se perguntar. É verdade. Por que me escondi? Ela começa a se lembrar que depois do que sua amiga falou, ela até se imaginou esbarrando com ele, e queria saber como ele reagiria se visse ela com outro homem. Mas quando ele de fato apareceu diante dela, tudo o que ela conseguiu fazer foi se esconder. Naquele momento, Yumin não entendeu o porquê, mas seu subconsciente, instintivamente, escolheu se esconder, porque se Zeon a tivesse visto, ele teria percebido como ela se sentia de verdade. Após um breve momento de silêncio, Yeondo diz que ela deveria ter cumprimentado ele, ao invés de se esconder. Ela olha para ele confusa e pergunta o porquê disso. Então Yeondo diz que assim, ele teria pensado que ela estava namorando também. Yumin fica perplexa, por não ter pensado nisso. Ela diz que Yeondo tem razão e se pergunta por que raios ela se esqueceu disso naquela hora, de que ela estava ao lado de um homem. Ela começa a imaginar se algum dia ela terá outra chance igual a essa. Incrédula, ela pensa que perdeu o momento perfeito. Yeondo se levanta e diz que já está na hora de ir para casa. Ele se vira e começa a andar, e diz que já está cansado, então devem ir logo. Yumin concorda e pede desculpas. Ela olha para a garrafa e pensa que bebeu demais e acabou se humilhando na frente dele. A seguir, vemos Yumin cambaleando atrás de Yeondo. Ela começa a pensar que não sabe dizer se ele é gentil ou indiferente. Ela se lembra que ele foi cruel com aquela mulher no beco. Mas ele cedeu, quando ela agiu feito uma louca hoje.
Ela pensa que simplesmente não consegue dizer que tipo de pessoa ele é de fato. Então, se lembrando das palavras que Yeondo disse há pouco, sobre fazer seu ex pensar que ela também estava namorando, ela começa a imaginar que pode criar uma situação em que ela se esbarre com seu ex novamente. Tudo o que ela precisa é de um homem ao seu lado nesse momento. Então ela chama por Yeondo, que está andando um pouco à frente, e pergunta se ele está namorando alguém no momento. Ela diz que se ele não estiver, então ela irá pagar um jantar para ele. E pergunta se eles podem se encontrar perto da casa dele de vez em quando. Ele olha para ela meio confuso, enquanto ela continua dizendo que não está tentando seduzir ele, e que ele só tem que fingir estar namorando com ela. Sem falar nada, ele se vira e continua andando. Então Yumin diz que não tem mais ninguém para quem ela possa pedir isso. Ela começa a divagar em seus pensamentos de novo, e pensa que mesmo que ela tivesse outra pessoa, seria um problema, porque ela não tem a intenção de namorar ninguém de verdade. E Yeondo seria perfeito, porque ele parece frio, então ela duvida que ele se apaixonaria por ela de verdade. Ela olha para ele esperando uma resposta, mas ele continua a caminhar, se distanciando cada vez mais. Então ela geme, dizendo que está tonta e se abaixa no chão. Yeondo olha para ela, e fica a encarando por um tempo, mas logo pede para que ela se levante. Ela continua agachada e sem se mexer. Ele fala que se ela quer ficar ali, então ela que fique e volte para casa sozinha. Ela continua em silêncio, sem se levantar. E ele continua a andar, se afastando ainda mais, até sumir de vista. Mas de repente, vemos ele dando passos largos. E em seguida já está bem diante dela novamente, perguntando o que é que ele vai ganhar com isso. Yumin levanta a cabeça e olha para ele. Então Yeondo pergunta novamente: "O que você pode fazer por mim?" Se levantando, ela pergunta o que ele quer. Seria dinheiro? Ele diz que não, nada disso. Em vez de dinheiro, o que ele realmente quer? Ele dá uma pausa, olhando para cima. E vemos que ele está olhando para um outdoor no topo de um prédio, onde tem a imagem de sua ex. Então ele diz: "Eu quero usar você também."